Olá pessoal, está começando o Seja Ilimitado, o seu programa com entrevistas, notícias e interatividade. E hoje o meu entrevistado é especial. No dia do radialista, eu converso com Osiel Aragão. Seja bem-vindo. Alô André, tudo bom? E aí turma, tudo bem? É um prazer estar aqui no Seja Ilimitado, programa que eu já acompanho na internet, acompanho aqui na TV Itabuna e tenho certeza absoluta que já é sucesso de público e o conteúdo é muito bom. E a gente está aqui hoje para falar de quê, Andrei, velho? Vamos falar de uma homenagem também que você fez para Orlando Cardoso, não é isso? E já está no ar mais um Panorama 640, o maior informativo do horário. Amante da arte, amante do rádio. Orlando Cardoso. Bom, antes de mais nada, falar do Dia do Radialista, que é 7 de novembro. O radialista ele que tem duas datas, né? 21 de setembro e 7 de novembro. O radialista ele tem a honra de ter comemoração dupla, sim, né, André? Eu acho que isso é que é legal. É uma profissão rica, é uma profissão de entretenimento, é uma profissão que tem uma grande responsabilidade e que a gente preza muito pela ética, pela coragem de quem faz um trabalho jornalístico de enfrentamento. Quando eu homenageei Orlando Cardoso foi na minha formação. O meu trabalho de conclusão de curso foi justamente isso, os 57 anos de Orlando Cardoso no rádio. Orlando agora, se eu não me engano, está com 59 anos em atividade. Então, meu amigo, são quase 6 décadas de um profissional de comunicação ininterruptamente trabalhando. É algo assim extraordinário. E acredito que na cidade de Itabuna hoje seja o radialista mais velho em atividade. E eu justifico também o convite a você, já queria convidar você, lógico, você que me deu a chance também de atuar no rádio, abriu, me deu essa oportunidade, e essa é a maneira que eu tive de agradecer também, convidando você para o meu programa, que eu acredito que com certeza contribuiu muito para que esse programa hoje estivesse no ar. O rádio quebra, né? Exatamente. O rádio quebra a timidez, o rádio, a gente costuma dizer que eu tenho essa opinião e vários professores também têm na academia. Quem tem essa dimensão de um dia trabalhar na televisão, passe pelo rádio. Porque se você é tímido, você vai quebrar isso. Você vai conseguir falar com a câmera com muito mais tranquilidade. O rádio dá essa dinâmica, dá essa desenvoltura. O rádio é uma grande escola, eu sou apaixonado. E neste TCC, neste documentário que você fez, homenageando o grande radialista Orlando Cardoso, você inicia também com personalidades da comunicação. Com personalidades, tem Nadson Monteiro, Orlando Cardoso, a gente vai exibir um trechinho aqui. Né? Então, na hora, vocês vão ver aí pessoas que trabalham no rádio que tem muita gente que não conhece. Você acredita nisso? Tem gente ainda que tem essa magia do rádio, mesmo hoje com os estúdios modernos, né, mostrando o radialista em execução, webcam, Facebook, Twitter, Instagram, onde você tiver um poder de câmera, um estúdio de rádio está apresentando ao vivo. Na época em que isso aconteceu, e não tem muito tempo assim, em que o rádio ele era apenas a voz, e que veio a questão da imagem de estúdio, eu falei, nossa, vai quebrar a magia do rádio. Sim. Né? Mas não quebrou, muito pelo contrário. Pelo menos quebrou aquele estigma de que o ouvinte está de casa e será que ele é alto? Será que é gordo? É magro? É negro? É branco? Será que tem olho azul ou não tem? Será que é novo ou é velho? Tinha isso, Tinha né? isso. Essa parte é muito gostosa. E ainda tem muita gente assim, sabe, Andrei? De você ir em uma zona rural, de você ir em uma cidade de menor porte, você encontrar uma pessoa que não tem acesso à rede social.
né? Porque é uma realidade para muita gente, mas ainda tem muitos e muitos e muitos que não têm acesso a uma rede social, não sabem manusear um aparelho de celular, Sim. né? E ainda fica surpreso, olha, é você, ó Zé Aragão, sou eu, tudo bem? E hoje em dia, com essa exposição toda na internet também, acaba ajudando a revelar quem são as vozes por trás do Os microfone. personagens Os do rádio, né? personagens. Orlando Cardoso fala nesse documentário que essa parte ainda é inédita, vai pro ar. Mas o que foi pro ar foram os depoimentos, como você vai mostrar aqui na nossa entrevista. Falar de Armando Cardoso se torna, na verdade, uma responsabilidade muito grande. Por qual motivo? São 57 anos de rádio, mas, acima de tudo, de um respeito que existe até mesmo por parte daqueles que não concordam com as opiniões que o Orlando Cardoso costuma dizer. Mas Orlando fazia auditório, talk show, na Rua Esporte, né? Então foi um personagem assim que a gente escolheu para homenagear, que encaixou muito bem, tanto é que o trabalho tirou nota 10. E você, Oziel, quando foi que você se encontrou na comunicação, no caminho do rádio? Sempre gostei. Sabe aquela história de ficar imitando os profissionais do rádio, que a gente já conhece? Então eu ficava imitando em casa, sabe? Eu queria falar igual a eles, dando grave na voz, impostando a voz. Eu ouvia o cara na FM, daqui a pouco eu vinha para cá, 93 e tal, e tentava imitar alguém. Mas trabalhava em outras áreas completamente diferentes. Com vendas, trabalhei em supermercado, fui repositor, balconista, cortei carne, virei Margaref e sempre aparecia, né? No supermercado uma personalidade dessa. O Nadson Monteiro tá aí para não mentir, o próprio Cacá Ferreira. E o rapaz me dá uma oportunidade lá no programa. Tenho vontade de fazer esse negócio aí. Eles dão... Assim mesmo? Assim, na tora, no balcão atendendo eles e, olha, você é fulano de tal. Ele dá um pulinho lá, rapaz, mas eu nunca tive coragem. Então um amigo, CJ, junto com o J. Souza, que não estão no rádio, olha só. Eles têm uma rádio pirata na cidade. É pirata. Você tem vontade de ir pro rádio, que tal fazer um programa lá domingo de manhã? Eu topo. Só para ganhar experiência. Sabe aquela história da oportunidade de você não deixar passar? Sim. Então eu não deixei passar. Lembro que no dia em que eu apresentei o primeiro programa, eu quase fico pelado no estúdio, de tão nervoso que fiquei. Suando. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Era uma rádio clandestina. E o telefone tocando, e eu tirando o relógio, o sapato, tirando tudo. Cara, foi uma loucura. Foi uma loucura. A rádio fechou, né? Trabalhei em uma outra rádio comunitária. Trabalhei em outra rádio comunitária, porque as oficiais não me davam espaço. E eu, paralelamente, trabalhando, estudando e tentando alguma coisa no rádio, mas ainda não era aquele desejo de atuar somente do rádio. Foi quando Wagner Walter, meu coordenador, ouviu um programa meu, numa rádio comunitária evangélica, e ele disse, bora para o Ubatã FM, vou formar uma equipe lá. Já é uma rádio oficial. Uma rádio profissional. O Ubatã FM é a única rádio do interior da Bahia que tem 50 quilos, que pode colocar 50 quilos da antena. Da época ainda do saudoso Antônio Carlos Magalhães, o saudoso Antônio Carlos Magalhães, então ministro das Comunicações, concedeu essa licença ao Edson Neves e a Rádio Ubatã FM, ela hoje tem essa concessão e liberdade para colocar 50 quilos da antena e não coloca por vários fatores econômicos, enfim. Então, caramba, o Ubatã, que pega no interior todo, claro que eu vou. E aí vai mais uma oportunidade que chegou, né? Mais um frio na barriga também. Mais um frio na barriga. E assim, a Ubatã foi um divisor de águas na profissão. Foi a primeira rádio profissional. E Wagner Walter chegou e falou, é você que vai abrir a nossa programação. Eu falei, eu? Nossa. Nunca fiz rádio. Ele, você. 00:01, você entra no ar. Porque a rádio, na época, estava arrendada a o Garotinho, que era candidato a presidente da República. Então o Garotinho tem uma rede de rádio, por nome Melodia. E a Ubatã estava arrendada a ele na época. E tocava somente música gospel. No dia 4 de outubro, meia-noite daquele ano, eu trouxe a rádio para a sua programação normal. Saiu do sistema de rádio do Garotinho
e eu fui o responsável em dar o bom dia, 00:01, Rádio Batã FM está no ar. Nova, muito histórico isso aí. Muito. E tem algo inusitado na história. Ah, Porque o microfone, que eu não tinha nenhuma aproximação, é muito sensível. Quando eu falei o bom dia, eu falei alto demais. O microfone me tirou do ar. E aí a rádio ficou muda. E eu continuei falando sem saber. Porque eu não estava usando fone de ouvido. Não estava com retorno. Eu estava sozinho no estúdio. e falando pra ninguém. E porque falando não pra tava- ninguém. E não tô tava- lá, pererê, pererê, pererê e tal. E botei música, daqui a pouco o telefone tocou. Aí o meu coordenador falou, ele tem um vozeirão, né? Ele falou, Osiel, você fez o quê, meu filho? Eu não consigo lhe ouvir. Você tirou a rádio do ar. Falei, não, tá tudo ligado aqui. Inclusive eu estou falando pra todo mundo. Começou a suadeira. Começou a saber. Falei, caramba, que merda eu fiz aqui, rapaz. Resultado, aí foi que eles descobriram que o microfone era sensível, que eu diminuísse o volume. E aí no final deu tudo certo. O que Mas é, olha só que o que bacana. é um bastidor aí Não, é- da sua história. É, exatamente. Histórico. Se não for assim, não funciona, Não né? funciona. Eu também, na primeira vez Também marcou, né? É claro, eu também, na primeira vez que eu fui falar o microfone, estava ali um nervoso enorme. Agora sim, Osiel, a sua história é interessante porque você deixou de ser ouvinte para atuar no Pra microfone. atuar no microfone. E você tem uma atuação no rádio social e também na área da polícia, Uhum. né? Você atuou aqui em casos importantes, tanto em Itabuna Muitos quanto casos. na Bahia, de projeção nacional. De projeção nacional. Osiel, me Muitos cite aí, casos. um dos casos que você trabalhou e que mais te chocou enquanto profissional de imprensa. Bom, enquanto repórter de polícia, o caso que mais me chocou, e eu não consigo esquecer disso, e que quando alguém pergunta justamente isso, ou eu vou dar uma palestra na faculdade, e participo de um seminário, e os alunos perguntam sempre esse momento marcante na área de polícia, a chacina de Itajuípe me chocou muito, 2010, 2011, 2012 aproximadamente. Aquele engenheiro que, por sinal, se matou no presídio depois, e ele matou a família inteira e ainda convidados que estavam na casa dele em Itajuípe. Então isso marcou, porque eu acompanhei de perto. Você foi fazer essa cobertura. Eu fui em loco e fui o único repórter, na época, a entrar no sítio. Então, quando eu entrei no sítio, eu tive a ideia do cenário de horror. Então, eu tinha que fazer isso para passar para o ouvinte com muita confiança o que é que tinha acontecido ali. A parte do túnel, você vê que eu lembro com um detalhe. A parte do túnel onde ele pegou as crianças e colocou de cabeça para baixo, cheio de água, criança de 2, 3 anos, então isso chocou muito. E quando vem para a delegacia, e o ex-coordenador da época, Nélis Araújo, apresenta à imprensa, posteriormente à sociedade, os dois indivíduos que praticaram os crimes contratados pelo engenheiro, nossa, aquilo ali me chocou demais pela frieza. O cara me dava entrevista contando que matou uma criança de 2 anos como se fosse, se ele estivesse jogando bola. Naturalidade. Então isso marcou, né? Uma criança no bairro Califórnia, que foi encontrada sem scalp, arrancaram o couro cabeludo. Aí na época ainda se cogitava que seria para questão de magia negra. Na época se cogitava que era algo de religioso, enfim. Chegar na casa, vazia, encontrar aquela criança lá no canto, jogada, então isso também me marcou muito. São ossos do ofício, né? São, tem que ser. Infelizmente, Tem que ser. na profissão de jornalista, de radialista, tem que passar por... Tem. Não dá para fazer reportagem policial de longe, tá? Reportagem policial é de perto. Reportagem policial é apurando, é ouvindo, não importa onde. Você tem que fazer isso. Eu trabalhei em um site em Itabuna, que por sinal está fora do ar, o Radar Notícia. Eu tenho esse arquivo. Eu subi o morro, o único repórter subiu o Morro dos Macacos e entrevistar o líder do tráfico na época, lá na localidade. Na época, o finado Babalu. Estavam acusando ele de vários crimes e eu falava isso no rádio.
E aí alguém dele falou, Zéu, você tem interesse de ouvir o lado de Babalu? Eu falei, tenho. Você vem no humor? Eu falei, vou. Olha, que Sério. E quando eu subi furo. para entrevistar o Babalu, tinha vários soldados na época, soldados do crime, tá? Tem muita gente bem, mas naquela época tava ali a galera que acompanhava ele. E um disse, o que é que o Zé Aragão tá fazendo aqui em cima? Os caras ficam aí na sua porque ele vem entrevistar o homem aí. Desse jeito. Fiz a entrevista, foi pro ar, e polícia querendo saber como é que eu cheguei lá, como é que foi essa fonte, como é que funcionava. Mas a gente, fonte não se revela, não importa a circunstância. Fonte não se revela e acredito que por esse motivo estamos aí já há quase 17 anos na profissão, ainda com credibilidade. E assim vamos continuar. Então são fatos assim, bem marcantes. Quer ver um outro? 3 da manhã, a polícia liga, Zéu, várias pessoas morreram em um acidente próximo a Gandu. 3 da manhã, amigo, vai um ônibus de sacoleiros. Liguei pro cinegrafista e falei, e aí, vamos? Bora. Cadê o carro? Não tinha carro. Aí Renan Santos, na época que hoje faz professor de Muay Thai, ligou para Conrado, falou, Conrado, me empresta um carro aí. Tem uma reportagem para fazer. 3 da manhã, meu amigo. Conrado, agora, venha buscar. E a gente foi, amanhecemos na BR-101, fazendo essa reportagem, descendo o morro, e o que me chocou, e olha que eu já tinha visto coisa nessa época, eu descendo, narrando, aqui tem mala, aqui tem isso, aqui tem que, olha, um corpo aqui, outro ali, sabe? E aquela coisa por dentro de mim, me chocando, e eu tendo, porque era pra TV, eu tendo que transparecer tranquilidade. Confiança no que estava falando. Verdade. E lá na frente, olha, aqui é o ônibus que virou, por sinal, na hora que eu virei pro retrovisor, uma senhora de cabeça para baixo, num acidente que morreu e ficou pendurada. Então são coisas que marcam e muito. A área policial marca e muito por isso. Mas é um aprendizado. É preciso coragem? É preciso coragem. Se você não tiver coragem, não vá, porque não vai rolar. Você vai ser mais um dentro do mercado. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui, Osiel, e parabenizar também pelo seu nós, né? A nós, né, que A estamos nós. na Rádio Verdade. Interativa. Bom, qual é essa mensagem que você deixa agora para quem lhe acompanha, Osiel? Bom, me acompanha no Instagram, você segue lá, segue aí. Ética, eu acho que é a palavra-chave para quem trabalha na comunicação de um modo geral, tá? De um modo geral. Toda empresa tem sua linha editorial. Na faculdade se perguntava muito e se pergunta muito como é trabalhar com ética, sendo que cada empresa tem uma linha editorial, tem um dono, tem um envolvimento político. Hoje a gente tem a felicidade, André, eu, você, Lavínia, Luiz Alberto e todos que estão na Interativa FM, de trabalhar numa emissora que não tem uma linha editorial. A linha editorial da Interativa é o quê? Ouvir todo mundo. Eu acho que isso é que é o bacana. Tabuna precisa de rádio assim, que escute a todos. Eu acho que a mensagem é essa, ética, e você como bom profissional do jornalismo, escute todos os lados, porque são várias verdades. Existem 3, é a minha, a sua e a própria verdade. Olha, depois dessa aula de rádio jornalismo com o Osiel Aragão, encerramos aqui este bloco. Voltamos já já.